7h30, voltamos ao vivo pela Folha FM 98,3, ao vivo também nosso stream aí no Face, no YouTube e também no Instagram, ainda lá em fase de teste. Dá uma olhadinha lá e depois manda o seu alô. Hoje no programa, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 para engenharia do trabalho, consultas médicas, fisioterapia e acupuntura, sua empresa em boas mãos. Temos o prazer de receber aqui o Daniel Damasceno. A gente estava sempre conversando aqui, né, o Arnaldo, com o Rafael Damasceno, da família, e o pessoal tem uma ligação aí muito forte, ainda comentava ontem com ele, na educação, e uma ligação boa, positiva. Daniel, é um prazer recebê-lo aqui, prazer poder, né, contar com sua presença, mesmo que virtual. Vamos falar aí da educação do município de São João da Barra e, de antemão, agradecemos a sua presença. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia aos ouvintes da Folha no Ar. Eu que agradeço a vocês o convite, a oportunidade. É sempre uma satisfação estar aqui e esclarecendo a população com relação aos assuntos da educação. Aproveitar para mandar um grande salve e parabenizar todos os professores e profissionais da educação nesse momento de pandemia, de educação remoto, onde eu costumo dizer que todo professor está fazendo mais para alcançar um pouco menos, e também deixar minha gratidão aí, as palavras carinhosas com relação ao Rafael e a família. Daniel, vamos nós para o plano de retomada de aulas, que acho que é o grande desafio da educação em todos os municípios agora, nesse período que a gente começa a respirar, como eu falava no bloco anterior, respirar um pouco na esperança, né, da imunização, já que a vacinação começa a avançar. São João começou a imunizar aí os profissionais de educação nos últimos dias, agora ampliou essa vacinação, inclusive como profissional da rede, apesar de licenciado, fui vacinado na segunda-feira, né, estava lá na relação, e com esse passo, que a Secretaria, que a Educação dá a receber imunização, começa a pensar em retomada. Qual é o planejamento de São João da Barra? Vocês têm prazo? Quando que começa essa retomada e por onde começa? Campos, por exemplo, pela educação infantil. Qual o planejamento de vocês? Como que está se desenhando esse passo? A gente pretende começar com os alunos de 9º e 8º ano, conforme a prefeita anunciou no dia 17, e ela também falou um prazo aí de cerca de 60 dias. O nosso calendário escolar prevê a volta do recesso para dia 2 de agosto. Então a gente tem trabalhado, como eu costumo dizer, por mais que a gente planeje, a gente está sujeito a condições sanitárias, então sempre com muita cautela. A proposta é começar com os alunos de 9º e 8º ano por dois motivos. Primeiro, pela necessidade de terminalidade desses alunos nessa etapa do ensino fundamental, e segundo, por entender que, por serem os mais velhos, né, teoricamente eles terão uma consciência melhor, já um entendimento melhor do que está acontecendo e uma condição mais tranquila de seguir os protocolos. Mas, Daniel, quando você fala em voltar, hoje a rede tem quantas escolas de 9º e 8º anos? Todas elas voltariam? Hoje nós temos 12 escolas de 6º ao 9º ano. A proposta não seria reabrir todos os prédios, mas fazer polos distritais, e aí 6 ou 7 escolas, devido ao tamanho do 5º distrito, de repente abrir 2 unidades por lá, porque a gente vai trabalhar com alunos de 9º e 8º ano. Se todos optarem por voltar, são cerca de 1.000 alunos. Isso aí vai dar 30% da rede, menos de 30% da rede. Nós temos hoje 9.000 alunos, né? Então um pouco mais de 10% da rede. A proposta seria voltar com o 9º e 8º ano, não abrindo as 12 escolas, abrindo aí 6 ou 7 polos, de forma que a gente tem condição de, nesse primeiro momento, estruturar melhor esses prédios, obviamente respeitando o distanciamento entre os alunos, de pelo menos 1 metro na sala de aula,
a gente usaria a totalidade das salas de aula desses prédios somente para alunos de nono e oitavo ano, e equipando as escolas, equipando com equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Seria essa a proposta, não reabrir os 12 prédios, abrir 6 ou 7, para que a gente possa estruturar melhor. Enquanto esses 6 ou 7 prédios estão funcionando, a gente vem trabalhando junto à Secretaria de Obras para fazer uma reforma estrutural em todos os prédios, já pensando em 2022. Agora, esse passo então de retomada para este ano, você imagina que seja somente nesses anos finais do ensino fundamental? A gente vai começar, como eu falei, com o nono e oitavo ano, e a gente vai ver como é que é o comportamento, como é que é o efeito disso, e aí se for uma experiência exitosa, se a gente conseguir garantir de fato que tudo corra bem, a gente pode sim convidar o sétimo ano, não está descartada essa possibilidade, mas no primeiro momento, somente o nono e oitavo ano. Agora, a gente falou em mais ou menos 60 dias, né? Ontem eu vi em rede social até algum profissional da rede, um ou outro profissional da rede, não, um profissional da rede só, nem sei se foi por causa disso, é o que eu quero te perguntar, que recebeu a dose da Janssen, por exemplo, que tem uma resposta imunológica mais rápida por ser dose única. A educação e a saúde nessa parceria, teve algum acerto para que essas doses da Janssen, dessa vacina aí do braço da Johnson, da imunização, seja destinada ao profissional da educação, até mesmo para acelerar essa retomada, como está acontecendo aqui em Campos? Não teve. A gente não entrou nesse mérito, não entrou em critérios de qual tipo de vacina seria, e isso também não impediu nada, porque a Secretaria de Saúde foi muito ágil, muito rápida. Você vê que você mencionou aí que, como profissional da nossa rede, já está com a primeira dose também. A gente, num espaço curto de tempo, conseguiu chegar desde do segundo segmento até os professores que estão cedidos ou licenciados. Então, a gente contou aí desde o início com agilidade e presteza da Secretaria de Saúde, mas não foi especificado ou conversado nenhum tipo de vacina de uma dose só, até porque eu não tenho informação sobre isso, que a gente nem teria o quantitativo nesse momento suficiente para garantir uma dose somente para o universo que a gente tem, cerca aí de 1.400, 1.500 profissionais só entre os estatutários. Não, com certeza não teria essas doses, né? Pelo número que vem para a cidade, essa fatia aí, um número pequeno que chegou ao país, com certeza não teria. O que Campos fez, que eu falei, é que chegou uma remessa, eles destinaram para a educação, mas aqui também, além da rede municipal, tem a federal que precisa ser imunizada, o ensino superior, são realidades distintas, né, Daniel? Você sabe bem como que é diferente aqui. Agora, com relação ao ensino infantil, vocês têm algum planejamento de retomada como o Campus teve? Porque, e as escolas particulares, que a maioria delas trabalham também com o ensino infantil, as escolas particulares vão receber autorização para retomada de forma diferente do que vai ser a escola pública? Aí, essa questão da escola particular com o seu público universalizado, né, desde o infantil até o fundamental, a Secretaria de Saúde vai publicar os decretos, e cabe à Secretaria de Educação, através do setor de supervisão, fazer a supervisão do cumprimento desse decreto ou não. Fica aí a critério da saúde, se vai ser autorizado ou não, a gente não entrou nesse mérito ainda. E em relação à rede municipal infantil, desculpa, Nogueira, só para concluir aqui. Não, em relação à rede municipal, a gente entende que ainda não é o momento de retornar com os menores. A gente precisa ter um equilíbrio entre a questão da educação, que é uma questão urgente, uma questão social. A gente sabe da importância da escola pública para essas crianças. Antes já da pandemia do coronavírus, a gente já tinha uma corrente aí que falava em homeschooling, e a gente tem uma vasta literatura falando sobre transmissão doméstica de capital cultural e do aspecto social no rendimento pedagógico das crianças. Então, a pandemia veio mostrar que verdadeiramente quem precisa da escola pública é o filho do trabalhador.
né? Então nós que trabalhamos em rede pública, a gente sabe o quanto a escola faz falta para a nossa comunidade, para o nosso público. Então é uma questão social e urgente, mas que precisa ser equilibrada com a questão sanitária. A questão da educação infantil, ela tem uma complexidade, porque dependendo da fase, a criança ainda naquela experimentação do mundo pela boca, leva todos os objetos à boca, não tem tanto essa condição assim, até mesmo de usar a máscara. Então a gente vai iniciar com o segundo segmento, vamos ver o desenvolvimento desse trabalho, dessa preparação que a gente vai desenvolver, o comportamento dos alunos, o controle também sanitário, e aí a partir daí a gente vai escalonadamente entendendo como é que a gente pode trabalhar com os outros segmentos. Nogueira. Pois eu queria, na verdade, entender algumas coisas que o secretário falou sobre essa questão, principalmente de saber hoje os profissionais começaram a ser vacinados essa semana, né? Sim. Não foi um pouco tardio esse início da vacinação para os profissionais da educação, secretário? Acho que tardio é muito em relação às nossas expectativas, né? Como o Arnaldo falou aí, Sim. Depende da dosagem que nós recebemos, que o município recebe. Nós sabemos também, mesmo não trabalhando na área da saúde, que quando as doses vêm, as secretarias municipais precisam seguir uma ordenação que já vem do Ministério da Saúde. Então, assim, é delicado a gente falar em tardio, porque todas as categorias merecem ser imunizadas. Nós temos profissionais aí, policial militar, ou até o pessoal que trabalha no comércio, a gente vê em supermercado. Então, assim, na verdade, a minha opinião é que é tardio para todo mundo, mas isso escapa ao controle das secretarias municipais de saúde. É o que eu tenho para dizer com relação a isso, como o próprio Arnaldo já exemplificou a particularidade dele, a efetividade da quase universalização da primeira dose num momento tão rápido a partir da primeira convocação. Então, assim, obviamente a gente gostaria de estar imunizado antes, mas vocês falaram também aí no primeiro bloco sobre episódios de esfera federal que envolvem a questão da vacinação. Assim como vocês, também não vou entrar no mérito, porque as coisas têm que ser apuradas, mas a gente, enquanto instância municipal, a gente fica na dependência do trabalho suplementar, que é a responsabilidade da União. Perfeito. E com relação a essa expectativa... acho que com relação a essa expectativa, né, que o Nogueira coloca, foi porque o entorno, e eu abordei isso com o Sávio aqui, quando ele anunciou, inclusive, o início da vacinação, porque o entorno, Campos, São Francisco, Macaé, municípios menores, São Fidélis, começaram a vacinar a educação antes de São João da Barra, mas aí foi o que você falou, questão de estratégia da Secretaria de Saúde, que o Sávio explicou aqui, que seria de 100% por faixa, para depois avançar para a faixa seguinte, chegando agora à educação. Sim. A outra dúvida que ficou aqui, e aí é uma questão também interessante de se analisar, você falou que o município tem 12 prédios de escolas de nono e oitavo ano, né? Sim. Não sei se esse é o total de prédios do município para a educação. Você comentou... Não, nós temos 38 unidades escolares, das quais 12 são prédios de sexto ao nono ano. Atualmente, nós, na totalidade, atendemos aí cerca de 9.050 alunos. 9.050, sim. No universo da nossa rede. E desses 9.050, 1.000 seriam do sexto ao nono ano. Sexto ao nono ano. Oitavo ao nono. 1.000 seriam de oitavo ao nono. Perdão. De oitavo ao nono, perfeito. Esclarecido. Outro ponto, você falou em polos. Como é que seria polos? Eu logo imaginei um polo aqui no 5º distrito, juntaria de todas as escolas ao redor ali, seria tudo... Isso, essa é a proposta. Seria um polo por distrito, uma escola por distrito, com a possibilidade da gente abrir 2 no 5º pelo tamanho, até pela questão geográfica também. E aí... a gente, obviamente, ao longo desse mês de julho, vai fazer reuniões nas escolas, com os diretores, com os pais, e apresentar a proposta.
ver quem são aqueles pais que querem optar pelo ensino presencial nesse momento. Quem não optar, é importante dizer, a gente não vai trabalhar com ensino híbrido. Aqueles alunos que retornarem, eles vão retornar para passar 4 horas de aula na escola, e a gente está trabalhando até para uma possibilidade de extensão de carga horária. Aqui a gente acredita no aumento do tempo de escolaridade, então a proposta é que a gente tenha 4 horas ou até mais. E a gente vai trabalhar com 2 modalidades: o ensino presencial, que vai ser ofertado nesse primeiro momento para o 8º e 9º ano, e o ensino remoto para todo o restante da rede e para os alunos de 8º e 9º ano que optarem por não retornar agora, como já tem sido ofertado. E aí, obviamente, nós temos documentos, né, normativos, pedagógicos, uma portaria pedagógica que disciplina o funcionamento da educação remota. A gente vai reconstruir esse documento, dar aos professores uma nova oportunidade de escolha de turma e lotar esses alunos nesses 7 prédios, onde a gente acredita que pode estruturar melhor, reunir, de repente, um número maior de profissionais para ofertar a extensão de carga horária, como a gente falou, já tentar uma preparação para tentar iniciar uma recuperação. Como eu costumo dizer, não é trabalhar com um retorno, quando a gente tiver o retorno das aulas presenciais, não é trabalhar com um desespero conteudista, mas com uma urgência formativa. É importante diferenciar isso. Daniel, tem algumas questões em relação a esses polos aí que acho que a gente precisa deixar claro. Já estão selecionados quais seriam esses polos distritais? E a questão da estrutura. Você falou aí em necessidade de rever a estrutura de alguns prédios, né? A gente entrevistou aqui o Cláudio, que é orientador educacional da secretaria, né? Sim. E eu sempre eu converso com profissionais da educação, a gente conversa o seguinte: por exemplo, quando a gente fala em prédios adaptados para receber alunos portadores de necessidades especiais, a gente sabe que na teoria é uma coisa, na prática é outra, porque os prédios não estão adaptados ainda. E quando Sim. a gente passa uma pandemia dessa, essa adaptação tem que ser macro, porque são vários ajustes que tem que ser feitos, questão de ventilação de sala, álcool que tem que ser disponibilizado, distanciamento em refeitório, questão de distribuição de comida também para não ter aglomeração, enfim, são várias questões. Como que vocês estão trabalhando esse planejamento estratégico para preparar o prédio em si, e se esses prédios já estão definidos, se você poderia nos adiantar alguns deles? Então, a gente está trabalhando no sentido de dar estrutura, como eu falei no início, Arnaldo, são 2 frentes de trabalho. A primeira frente é a frente imediata, médio prazo, como a prefeita falou, agora 50, 60 dias, para a gente retornar com alunos de 9º e 8º ano num número reduzido de prédios. A outra frente que a gente trabalha para 2022 é de reforma de, se possível, todas as escolas. Na frente imediata, que é a pauta da pergunta, nós já estamos com um processo aberto de compra de todos esses equipamentos para colocar nas escolas, uma pia em cada sala de aula, todo o material seguindo um plano de retorno e um protocolo elaborado junto com a saúde, que foi ainda no ano passado já entregue ao Ministério Público, que será agora revisado e novamente entregue ao Ministério Público, e não parando nessas compras e adaptações imediatas. Nós vamos a médio prazo, para 2022, fazer um trabalho estrutural nas escolas para que a gente possa ter uma melhor realidade, até porque esse já era, mesmo antes da Covid, o próximo passo na questão educacional. Em 2017, quando a prefeita reassume, a gente faz uma reforma pedagógica de resultados, que a gente pode até falar um pouco depois, e algumas escolas já tinham sido reformadas, mas já estava no plano da gente ampliar essa reforma estrutural. Os polos, eles serão por distritos. Nós vamos ter uma escola em cada distrito, uma na sede, que a princípio é o da FEC, em Atafona ali a gente tem o Dionélia, que foi recentemente reformado, em Gruçaí a gente tem o Semeia, que é a escola que nem chegou a ser inaugurada, né, uma escola nova. Sexto distrito a gente tem o Elísio de Magalhães, que é uma escola grande, onde a gente tem o anexo ali também do prédio estadual, que é o Raimundo, uma parceria que a gente tem com o Estado, Raimundo de Magalhães.
No 4º distrito a gente tem o João Flávio, ali em Cajueiro, João Flávio Batista. E no 5º distrito a gente tem também o CEMEA Mato Escuro e a possibilidade também de usar o Crisanto, que é um prédio grande e amplo. O Crisanto lá no Açu, só para a gente esclarecer. Agora tem alguns pontos, um outro ponto que você levantou, que é essa possibilidade de escolha do aluno. O aluno vai poder optar, o responsável do aluno vai poder optar pela manutenção do sistema remoto, que nós vamos falar até um pouco mais sobre esse sistema remoto no próximo bloco, ou o presencial. E o profissional da rede, como que vocês vão tratar esse assunto? Ele vai ter que conciliar as duas funções, ou vai ter uma separação? E aí, como que, se tivesse separação, como que seria essa separação do profissional da rede que vai atuar no presencial e no remoto? Então, como a gente falou no início, a gente a princípio não vai trabalhar com um sistema híbrido, que é do professor receber uma parte, ter uma parte online. A nossa intenção, nosso objetivo, e a gente está se preparando para isso, é ofertar aos professores a modalidade presencial, fazer uma escolha de turma da modalidade presencial, que seria nesse momento a prioridade para a gente retornar com esses alunos, e estruturar as turmas remotas, porque hoje a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, né? O nosso sistema de ensino remoto, ele tá dividido em turmas. Então tem um professor ali de 6º ao 9º que ele tem uma turma de 12, 13, 15, 18 alunos, e que a gente pode, de repente, reagrupar, colocar um número maior, já que estão no online, né? Então a proposta é que a gente tenha professores atuando exclusivamente no presencial e professores atuando exclusivamente no online. A gente vai ter uma dimensão mais definida disso ainda esse mês. Já a partir da semana seguinte eu vou me reunir com os diretores, com a comunidade, a gente vai ter um universo, uma dimensão maior do quantitativo de alunos que tem interesse no retorno agora, obviamente seguindo todos os protocolos, com toda a segurança, e aí a gente vai dividir essas turmas, respeitando o espaçamento, e a gente vai saber o real tamanho dessas turmas. Nós já temos todo um trabalho junto à Secretaria de Obras do limite máximo de alunos por sala, na realidade, e assim que a gente tiver essa formação das turmas, ainda esse trabalho junto à Secretaria de Obras, a gente já vai organizar, mas a proposta é que o professor trabalhe somente no presencial e a gente tenha outros profissionais de retaguarda trabalhando no ensino remoto para manter a qualidade que a gente vem oferecendo. Esses profissionais de retaguarda não seriam necessariamente professor 2, o professor 1, na verdade, do 2º segmento de ensino fundamental. Teria que ser, porque, como eu falei, a gente não quer perder qualidade e a gente quer um profissional habilitado na disciplina específica. Então, assim, no processo de escolha, se eu tentar entender, e também para esclarecer quem está acompanhando a gente, no processo de escolha de turma, eu sou professor de português, eu tenho prioridade na escolha de turma pelos critérios estabelecidos pela secretaria, eu sou o primeiro a escolher. Eu posso escolher se eu fico com a turma remota ou a turma presencial? Vai ser dessa forma? Isso é uma prerrogativa da secretaria, porque os professores, né, eles são professores da secretaria. Vai depender do quantitativo que a gente tem, mas eu acredito que a gente faça como a gente faz, por exemplo, com mediação. A gente só parte, por exemplo, para a escolha do online, uma vez que todas as turmas de presencial estejam atendidas, porque não faz sentido eu voltar com as aulas presenciais e ter carência de professor. Beleza. Nogueira? Não, eu estava só com uma preocupação aqui com relação aos polos, que aí logo remete a gente, é claro e evidente que o secretário e toda a sua equipe de defesa da saúde, né? Cada município é uma defesa sanitária, defesa da saúde, secretaria de saúde, deve ter se reunido para definir. Porque quando fala em polo, você já logo pensa o quê? Vamos concentrar todo mundo aqui nesse polo. E aí a pandemia, agora o que menos se pode fazer é concentração, e é evidente que o secretário sabe disso. Só gostaria que você detalhasse para a gente quais os estudos feitos para não abrir mais, e sim só essas, e concentrando esses alunos nos polos. Como é que seria esse... pequena. Como é que seria? A sua pergunta é super pertinente. Quando a gente fala em polo, fala em concentração e centralização, é tudo que não pode acontecer agora.
Perfeito, Porém, nós claro. somos uma rede pequena, especialmente no segundo segmento, e tem uma outra análise aí, Nogueira. A gente vai abrir um prédio escolar inteiro para usar todas as salas de aula dele para atender somente 10% da rede, menos de 10% da rede. Então a gente vai conseguir colocar as salas de aula dentro do limite estabelecido pela saúde. A gente está concentrando prédios justamente para a gente ter uma otimização de profissionais e para a gente poder ter um zelo maior com a questão sanitária num número menor de prédios, mas a gente vai usar, obviamente, maximização desse espaço físico para atender uma parte reduzida da rede. Isso vai garantir que a gente não tenha aglomeração. Daniel, você falou que a Secretaria de Obras já tem feito esse levantamento para você de quantos alunos por sala podem ser ocupados. Você já teria uma média, só para a gente ter um balizador de quantos alunos por sala? Isso vai depender muito do prédio. Tem sala que cabe 12, tem sala que cabe 18. Fica por aí. Não ultrapassa 20 alunos nas salas mais amplas. Mas tem sala que a gente vai trabalhar até com 12 alunos, por serem menores. E aí a forma que vai acontecer, por exemplo, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte: nono ano não vai ter apenas uma turma, vão ser divididos em grupos e com aulas de diferentes disciplinas no mesmo dia para ocupar várias salas. Pode ser mais ou menos isso? Por exemplo, hoje se eu tenho, vamos colocar aqui um exemplo aleatório. Se eu tenho no Elísio Magalhães, por exemplo, a escola em Barcelos, a turma 901, que tem 28 alunos, essa turma não permanece junta, porque eu não vou trabalhar com 28 alunos na mesma sala de aula. Então, como eu falei aqui, serão formadas novas turmas, isso vai dar ao professor um novo processo de escolha, né? Para esse momento, nós vamos formar novas turmas. A rede está concluindo o ano letivo, né? Eu estive em casa no último fim de semana, ouvi ligações sobre questão de avaliação, o pessoal falando lá por telefone, mas não me aprofundei muito na questão, embora nossa entrevista tivesse marcado. O ano letivo termina agora, depois das férias, você falou, o prazo que a prefeitura deu foi de 60 dias, mas você trabalha com a expectativa de alguma escola abrir já no início do calendário letivo para o próximo ano, no início de agosto? Não deixar muito claro, o ano letivo não termina agora, termina para a educação de jovens e adultos, que isso aí já na natureza dela é semestral. Mas para as turmas de educação infantil e ensino fundamental, o ano letivo vai até dezembro. A gente vai ter agora a pausa do recesso escolar. E aí a gente vai voltar com o presencial dentro do mesmo calendário letivo, dentro da mesma organização. A gente só está mudando a modalidade. Alguns alunos vão ter essa condição de sair do remoto nesse momento para uma metodologia presencial. Sobre a reabertura já no 2 de agosto, eu gostaria muito que isso fosse possível. A gente está trabalhando, como eu te falei, com processos de pregão, de compra de materiais. Seria ótimo se a gente pudesse startar todos eles já no retorno do recesso. A gente trabalha para isso. Mas, como eu falei no início, obviamente a gente faz planejamento para trabalhar. Sem planejamento não existe um trabalho organizado, mas a gente tem que ter muita cautela porque a gente está trabalhando sob condições sanitárias, né? Então eu não posso aqui precisar uma data, mas sem dúvida nenhuma, em condições normais, o melhor seria já no retorno do recesso escolar a gente já ter essa nova organização funcionando. Eu falei em conclusão de ano letivo, é a conclusão do bimestre, na verdade. Isso. Eu que me coloquei segundo bimestre, isso aí. Mas só mais uma dúvida. Você citou jovens e adultos, então para a gente concluir essa questão de plano de retomada. O EJA também volta nesse modelo? Sim. Mas aí no caso do EJA, que o adulto está sendo vacinado, vai ser exigido vacinação do aluno também? Como que fica essa questão? Não. A princípio não. Tá? Fica também da mesma forma que fundamental, a critério do aluno, a opção dele de voltar, até porque não teria muito sentido se a gente está aqui trabalhando com alunos de 13, 14 anos
no entendimento de que eles já têm uma idade para ter uma consciência de comportamento, o mesmo se aplica ao aluno. É importante dizer que a gente está organizando para 9º e 8º ano nas 3 modalidades. Regular, né? Educação de jovens e adultos, e também o programa Acelera, que é o nosso programa de correção de fluxo. As turmas que estiverem na aceleração de 8º e 9º ano também estarão habilitadas a voltar. Então, no caso do EJA, também são só esses anos finais do ensino Sim, fundamental? Também são só esses anos finais a princípio. Tem uma outra... tem uma outra dúvida, até mandaram no meu privado aqui, eu queria falar o nome do ouvinte, e aí você pode até responder no próximo bloco, a gente avançou esse bloco, são 8 horas 1 minuto, sobre a questão do ensino privado. Você liberou para voltar as crianças, e no ensino público não. Quais foram os critérios utilizados para esse tipo de liberação? Mas aí você faça a gentileza, se puder, me responda no próximo bloco. Tá bom? Beleza. Daniel, se eu te chamar de Rafael, pode... Tá tudo em casa, você vai ensinar o nome, definitivamente. Tá bom então, muito obrigado. Bom, aqui é tudo ao vivo, é um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo e a cabeça não para, mas... né? É uma honra, chamar de Rafael é uma honra. Ah, muito bom. Que bacana as famílias serem assim. Bom, meu caro Arnaldo, então uma pausa bem rápida para a gente voltar conversando com esse assunto aí extremamente pertinente. Tem várias participações aqui no Face e a gente passa também naturalmente para o secretário, daqui a pouco tem também no grupo de WhatsApp, enfim, né, todas as dúvidas aí dos nossos ouvintes e seguidores aí da nossa página no Face, a gente tenta colocá-las aqui no decorrer do programa, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com saúde e segurança do trabalho.